Fala turma, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao Medicina Além do Consultório, que é o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Aqui a gente sempre fala sobre negócios, carreira médica, sobre montagem de consultório e sobre escolhas profissionais, né? E uma das escolhas profissionais mais importantes aí da tua vida é a especialidade médica, né? A gente tem comentado aí sobre algumas características e peculiaridades das especialidades médicas, as dificuldades e as chaves para vencer essas dificuldades, que de nada adianta a gente ficar chorando aqui as pitangas e não aprontar soluções. E hoje eu vou falar sobre uma especialidade que tem muita gente nessa especialidade, né? E tem muita gente que quer fazer essa especialidade e às vezes já entra na faculdade com a cabeça de seguir esse caminho, que é uma das especialidades que tem mais profissionais no mercado. Então, do jeito que a gente reclama que tem muito médico entrando no mercado, essa já é uma especialidade que já tem um grande número de pessoas, mas também tem um grande número de pacientes, né? Tem um apego emocional muito grande que é a pediatria, né? E quando a gente fala de pediatria, né, a gente pensa mercadologicamente no lado ruim, embora que ultimamente, né, o mercado da pediatria meio que se gourmetizou e começou a atrair algum certo interesse, a agregar um pouco maior valor de consulta, né? Começou a se valorizar um pouco mais a consulta do pediatra, mas é uma especialidade que, via de regra, a gente pensa, olha, é uma especialidade de consulta e plantão. Então, a consulta não tem lá um grande valor agregado, diferente de cirurgias, não tem exames próprios em geral da pediatria e não tem cirurgia, não tem coisas que possam subir o valor aí da consulta, do dia a dia, da remuneração do pediatra. Mas é uma especialidade que as pessoas têm muito interesse, tem muita gente que tem paixão por pediatria, assim como a cardiologia, tem especialidades que você quase nunca ou talvez nunca vai encontrar ou áreas de atuação na medicina, uma pessoa que diz, poxa, eu entrei na medicina para fazer medicina do trabalho. Eu fui fazer vestibular porque eu queria ser médico do trabalho, eu queria ser médico de tráfego, aquele cara que fica lá no Detran dizendo se você está apto ou não apto a dirigir. Pouca gente você vai ver assim, olha, eu quero ser médico auditor, é meu sonho. Mas por outro lado, você vê gente que queria ser cardiologista, queria ser obstetra, queria ser pediatra, queria ser neurocirurgião e já entra com essa cabeça. A pediatria é uma dessas especialidades. E da mesma forma que tem esse aspecto emocional para o médico, também tem uma grande carga emocional dos pacientes, né? Então, por isso que ultimamente ela tem sido um pouco mais valorizada, né? E eu falo sempre que você tem dois caminhos aí no online para poder angariar e buscar pacientes, que é o Instagram, né? E o Instagram é muito mais volitivo, é muito mais aquelas especialidades que estão vinculadas ali a um ganho, a uma estética, a dermatologia, a plástica, de repente não sei, a nutrologia, né? Que o cara quer ficar bombadão, quer ficar forte, as meninas também querem ficar magrinhas aí, no shape, né? E aí, em geral, essas especialidades, elas fazem muito mais sentido que você faça um marketing online voltado ali no Instagram, voltado ao desejo. Mas especialidades que têm grande carga emocional, é o caso da psiquiatria, né? As pessoas, quando eu tenho 2 filhos e quando você vê seu filho doente, você sofre junto e às vezes, se você tiver uma grana para poder resolver isso, você vai resolver, né? Então tem uma carga emocional muito grande. Também é o caso da psiquiatria. Às vezes as pessoas buscam essas especialidades, às vezes, no Instagram e seguem os seus médicos no Instagram. Diferente, por exemplo, da cardiologia que eu falei, da neurologia, ou mesmo da oftalmologia, tirando a parte de plástico ocular, que geralmente vai muito melhor no Google Ads. Geralmente, quando o cara está com problema, você digita lá no Google, né? O Google vai dizer que você está com câncer na ponta do dedinho, mas brincadeira à parte, né? Geralmente tem especialidades que performam melhor no mundo online pelo Instagram e tem especialidades que performam melhor pelo Google Ads, né? Então, pediatria é um misto dessas duas, mas a gente escuta muito falar mal da pediatria. Olha, a pediatria não é fácil ganhar dinheiro na pediatria, é consulta e plantão. Pois bem, hoje a gente vai falar aqui sobre algumas saídas para poder melhorar, né? Na verdade, vou falar em 5 caminhos que você pode tomar. Se eu fosse pediatra, provavelmente eu tomaria todos eles ou pelo menos alguns deles, né? Os últimos são um pouquinho mais ácidos, um pouquinho mais comerciais e fica lá no vídeo que você vai chegar lá e a gente vai conversar. Bom, sem mais delongas, né? A primeira coisa que eu faria se eu fosse pediatra era buscar formas de aumentar o meu ticket médio, aumentar aí o meu valor agregado, mas não ficar preso só à consulta, não ficar preso só ao plantão, né? Então, a primeira coisa que eu faria era, cara, provavelmente eu ia dar um jeito de fazer sala de parto.
Tá? Sala de parto é o pediatra que entra lá na hora da obstetrícia, né? E de repente eu falo isso porque aqui às vezes tem uma pessoa que está no início da faculdade que está me escutando, está me vendo aí, então por isso essa explicação assim é um tanto até simplória, né? Mas é aquele cara que entra lá junto com o obstetra e pega o bebê naquele momento que ele acabou de nascer. E quem vai fazer sala de parto, muitas vezes ele é remunerado como um procedimento que o é, né? E é um procedimento ali, ele está sendo um intensivista de um paciente só por um curto período de tempo, ele está sendo um intensivista de um bebê só, ele entra aí para ser o neonatologista naquele momento que é um momento chave, né? Um momento agudo do nascimento da criança. Maior parte das vezes é tudo CNTP, regularzinho, coloca lá no berço aquecido, vai fazer as medidas, tal, vai cuidar do bebê naquele primeiro momento, mas é uma coisa que tem muito mais valor agregado do que meramente consulta, do que meramente plantão, e é menos desgastante do que o plantão, via de regra, né? Então, eu provavelmente procuraria, primeiro, fazer sala de parto para aumentar o meu valor agregado. Segunda coisa que eu procuraria ainda nesse primeiro tópico aí, aumentar o valor agregado, eu procuraria fazer uma subespecialidade. Então, neuropediatria, gastropediatria, alergologia pediátrica, né? Por sinal, meu filho tem umas alergias aí que a gente vive procurando um alergologista que possa ser um bom pediatra, especialista para poder acompanhá-lo, mas em geral essas consultas têm um maior valor agregado. Por mais que você não vá fazer só as consultas da sua especialidade, é uma chave a mais aí no teu cinto de utilidades do Batman, no teu canivete suíço, é uma coisa a mais que você pode puxar aí para poder trabalhar na pediatria. Então, perceba que aquela conversa de que só é consulta e plantão não é bem assim. Tem sala de parto, tem a subespecialidade também, tá? Então essa é a primeira coisa que eu faria. A segunda coisa, e aí vai ficar um pouquinho mais interessante, a segunda coisa que eu faria era bolar uma forma de recorrência. Talvez não de cara, né? Mas eu já ia ficar antenado aí para pensar numa forma de recorrência. Como assim recorrência? O teu plano de saúde, ele é uma recorrência. A Netflix, ela é uma recorrência. Então eu faria o meu pediatra por assinatura. Como assim pediatra por assinatura? Imagina que você é uma mãe que tem um bebezinho asmático, né? E de repente esse bebezinho não, são criancinha asmática, né? E você precisa fazer um acompanhamento mais periódico dele. Então, tá muito em voga hoje em dia vender planos de acompanhamento, né? Então, se você consegue vender um plano de acompanhamento anual, você vai ter essa recorrência que você busca. E quando você tem recorrência, você tem uma coisa chamada previsão de faturamento. Você já começa o mês sabendo que tem um dinheiro fixo para cair ali na tua conta, que é o acompanhamento Você não precisa ter muitos pacientes para assinarem teu serviço de pediatra, né? Mas, de repente, você já começa o mês ali com consultório pago, com tua secretária paga, com teu plano de saúde pago, enfim. Você já começa o mês com a garantia de faturamento. E aí você vai correr atrás do restante na tua consulta particular, no plantão, na sala de parto que você faz, enfim, você vai ter mais tranquilidade porque você já começa um mês com um dinheiro fixo lá. Então, a segunda coisa que eu faria, meu pediatra por assinatura, um plano de recorrência. A terceira coisa que, como pediatra, eu faria, e se você é pediatra, eu já oriento que se não vai implantar de imediato, mas já comece a virar aí a chavezinha na sua cabeça e dizer, opa, dá para fazer algumas outras coisas, se o calo apertar aqui, eu tenho alguns caminhos a tomar. Seria explorar melhor as possibilidades de networking. E tem o networking médico e o networking não médico. Como é que existiria um networking não médico aí e até totalmente fora da área de saúde para um pediatra? Bom, vou te dar um exemplo que eu já vi. Você chega na academia, de repente tem lá no espelho, tem os pesos, os halteres, as máquinas, e lá no espelho tem um anúnciozinho embaixo. Doutor fulano de tal, nutrólogo. Eu já vi um colega meu, especialista em oftalmologia, especialista em cirurgia refrativa. Aliás, se você não conhece o cara é muito bom, gente boníssima, que é o Lucas Pinheiro, tá lá em Campina Grande, que ele colocou na academia que ele malha lá. Quer se livrar dos óculos, cirurgia refrativa, doutor fulano de tal, tá aqui o anúncio dele lá. Para uma pessoa que tá ali malhando, ela tá preocupada com estética, talvez ela não queira ficar de óculos o tempo inteiro, ela tá fazendo exercício, às vezes o óculos atrapalha. Então, ali é um bom momento, um bom network, eu não sei quanto é que ele paga, qual que é o acordo para poder anunciar lá, mas o pediatra, que tal anunciar, por exemplo, numa loja de brinquedos? Não sei se o compliance, não sei se a Sociedade Brasileira de Pediatria permite isso, mas se não lá, talvez na escola, né, onde você vai ter muita criança, e preste sempre atenção na pediatria, de você estar conversando com o tomador de decisão. O que eu estou querendo falar com isso?
Não adianta você convencer a criança, somente a criança, a fazer uma avaliação pediátrica. Você não consegue ganhar só a criança. Você tem que ganhar a criança e o tomador de decisão, que é o pai, a mãe, o avô, que está levando essa criança para o pediatra, né? Então, terceira coisa que eu ia fazer é procurar montar o meu networking que conseguisse ali alimentar meu lado profissional como pediatra. E antes de passar para o próximo ponto, eu ia indo embora aqui desse ponto de networking sem falar de um networking médico, que é importantíssimo, que é cirurgia pediátrica, tá? Então, o pediatra, ele capta as cirurgias, via de regra, que vão para o CIP, vão lá para o cirurgião pediátrico. Então, provavelmente eu ia tentar conversar com um cirurgião pediátrico para poder, de repente, fazer o pós-operatório, para poder, de repente, acompanhar o que, desde que eticamente fosse possível e que eu conseguisse realizar bem esse acompanhamento, para poder, primeiro, dar facilidade para os meus pacientes, né? Criar um fluxo para o paciente não ficar solto, perdido, procurando soluções. Então, imagina uma criancinha que tem uma fimose para operar. É uma coisa relativamente simples, mas às vezes ele fica perdido, ele não sabe quem procurar, não sabe quais caminhos tomar. E eu procuraria oferecer um serviço combinado aí com o cirurgião pediátrico, né? De repente o cirurgião pediátrico opera, faz o primeiro, o segundo pós-operatório e depois passa o acompanhamento para o pediatra, né? E aí ele consegue ganhar também vendendo serviço, não estou falando que ele está indicando, só indicando e vai ganhar dinheiro porque está indicando, mas acompanhando esse pós-operatório, desde que obviamente esteja aí no alcance das capacidades do pediatra. A quarta coisa, né, chegando aqui no finalzinho, a penúltima coisa, cara, tem um side business gigante na pediatria e que pode ser muito bem aproveitado, que é clínica de vacina. Cara, faz todo sentido que você é pediatra, uma clínica de vacina funcione do seu lado, tá? Mas eu não sei se eu, como pediatra, eu posso ter uma clínica de vacina. Talvez você não possa, mas quem sabe a sua mãe, quem sabe o seu irmão, quem sabe alguém da sua confiança possa ter essa possibilidade de ter uma clínica de vacina. Tá lá o calendário vacinal. Se você conseguir executar uma clínica de vacina como negócio, às vezes pode até dar mais fluxo financeiro, dar mais giro até do que o teu próprio consultório. Então, explore o side business. Eu falei aí da clínica de vacina, mas esse é só um dos side business que existe na pediatria. O quinto e último ponto aí que eu apontaria como possíveis caminhos para você incrementar a tua prática, teu faturamento como pediatra, seria produto versus serviços, né? Eu falo sempre que produto é muito mais fácil as pessoas verem valor num produto do que num serviço. Eu usei o exemplo lá do Dr. Lucas, né, que é o especialista em cirurgia refrativa. Às vezes o paciente ele não entende muito bem que vai pagar X mil reais numa cirurgia a laser que vai durar pouquinhos minutos, né? Ele diz, poxa, eu vou pagar toda essa grana, porque ele não entende às vezes o processo que levou para a formação do médico, a responsabilidade que está ali envolvida, o custo operacional, a documentação da vigilância sanitária. Às vezes ele entende isso como algo caro, e se você botar o mesmo preço no óculos, que ele vai ter que comprar todo ano, né? Vai ter que trocar todo ano, e basicamente é plástico e vidro, às vezes ele tem mais facilidade de desembolsar o dinheiro no produto, porque é palpável, né? Ele chega, por exemplo, na sala de jantar e diz, olha, hoje eu fui lá no exame, fiz consulta com o doutor fulano de tal e comprei esse óculos e paguei R$ 1.500 nesse óculos. Aí o cara vai dizer, poxa, mas não foi caro não? Ele bota assim na mesa e diz, não, olha a qualidade desse óculos aqui, ó. Essa lente é uma lente francesa, ela é uma lente de alto índice, tem um antirreflexo, olha como essa armação ela é da moda, ela é uma armação Armani, ela já tem um aspecto aí de produto. Então, produto, ele tem um pouco mais é mais fácil de ver valor do que serviço. E onde é que haveria produto na pediatria? Como é que você conseguiria ver produto? Cara, com certeza, se eu fosse pediatra, com certeza eu ia ter consultório, porque eu adoro essa ideia de ter consultório, a autonomia, a liberdade que o consultório me dá. E eu ia bolar um jeito de fazer meu consultório, aquela espera do consultório, ser um ambiente de fornecer alguns produtos para os meus clientes. E aí eu também não sei como é que funciona o compliance, não sei como é que é a opinião da sociedade de pediatria sobre isso, mas eu acredito muito que eu ia colocar ali aquela maquinazinha de brinquedo, você coloca lá R$5 e sai o brinquedo, alguma coisa assim, porque aquele momento ali é o momento que está mais propício ao pai querer agradar o filho com um mimozinho ali na hora da consulta. Olha, fica quietinho que de repente aqui, olha, eu vou te dar aquele brinquedo se você ficar quietinho. Então, seria uma forma a mais de agregar valor naquele momento que o paciente está ali esperando. Bom, turma, então é isso aí. Essas são minhas opiniões, caminhos e saídas para o pediatra, né? Se ficou faltando algum, se você acha que tem mais alguma coisa que você faria, coloca aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo.
clica aí no gostei, que é para eu saber e ir moldando aqui o conteúdo que a gente coloca aqui para vocês. E se você não é inscrito no canal, cara, aproveita, se inscreve, não paga nada, é grátis para poder acompanhar. E se você gosta desse tipo de informação, muito provavelmente as pessoas que estão aí na sua época, faculdade, da tua geração, residência, também devem gostar desse tipo de conteúdo, então encaminha esse vídeo aí para eles. Então, é isso aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo.